Antes de começar a falar sobre o filme em si, eu preciso falar sobre a família Manson e o próprio Charles Manson, cuja presença deles são muito importantes para o filme. A família Manson foi um grupo criado pelo próprio Charles, que recrutou vários pupilos para seguirem ele de diversas partes dos Estados Unidos para viver em uma comunidade na área de Los Angeles, chamada Spahn Ranch, onde lá eles faziam várias coisas como consumo de drogas e pequenos golpes. Porém, em uma certa época, o grupo liderado por Charles cometeu uma série de assassinatos. E um desses foi o caso de Sharon Tate, uma atriz que estava se tornando cada vez mais famosa na época. O crime aconteceu em uma noite quando Charles mandou 5 de seus pupilos matar Sharon e seus amigos na casa dela. E após esse acontecimento, a popularidade da família Manson se tornou mundial. Todo mundo ficou sabendo na época. A presença deles nesse filme é incrivelmente necessária para o filme funcionar. E é incrível ver como o Tarantino trata esse assunto com tanta sensibilidade. Também nesse filme, como em alguns outros, ele faz uma certa exaltação do herói americano, que no caso fica pro personagem Cliff Booth. Sabendo disso, já podemos falar sobre o filme. Vale a pena destacar que a história é contada com vários núcleos, que basicamente são ao redor deles que a história vai girar. Porém, não necessariamente eles precisam interagir entre eles mesmos. Então eu vou contar uma cena inteira por vez, porque vários acontecimentos do filme acontecem intercalando entre um e outro. E o mais importante, essa não é uma história com um começo misterioso e um final grandioso. É como se o diretor tivesse pegado um trecho da vida deles pra contar pra gente, e não produzido uma enorme história ao redor disso. O filme começa nos apresentando os personagens Rick Dalton e Cliff Booth, que são respectivamente um ator cada vez menos popular e o seu dublê, vividos por Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. Descobrimos então que o Rick é vizinho do diretor Polanski, que é marido da Sharon. Ele era um diretor muito famoso na época e até hoje, principalmente pelo seu principal trabalho, que é O Bebê de Rosemary. E que até o Rick Dalton tem uma fala que ele diz que tá uma festa de piscina de estrelar num filme do Polanski. I could be one pool party away from starring a new Polanski movie. E essa frase, ela é um pouquinho importante pra algo que eu vou falar na frente. Mas depois dessa apresentação, a Sharon e o seu marido, eles vão pra uma festa na mansão da Playboy. E lá é justamente pra mostrar um pouco da personalidade extrovertida dela. E mostra também um pouco do nível de popularidade na época, com todo mundo falando dela e comentando a história dela. E no dia depois dessa festa tem uma cena muito simples, porém muito boa, que é simplesmente ela dormindo e roncando um pouco. Isso serve de certa forma pra humanizar ela, porque na maioria das vezes que olhamos pra um ator famoso ou qualquer famoso, nós encontramos uma imagem perfeita, nós falamos que eles são perfeitos e outras coisas assim. Mas não é bem assim na realidade, e essa cena serve pra justamente nos lembrar disso, que eles não são 100% perfeito, ninguém é. Continuando, enquanto o Rick Dalton vai atuar em um filme, acompanhamos o Cliff indo consertar a antena da casa dele, porque o Cliff ele não é aceito pelo diretor do filme, por causa de uma história que a gente não descobre se é verdade ou não. E quando ele chega lá na casa do Rick, ele se depara com Charles Manson, indo em direção à casa da Sharon. E essa é a única aparição dele no filme. E o motivo dele ter ido lá é basicamente para perguntar se o antigo dono da casa ainda morava ali. Porém, ainda tem mais a aparição dos pupilos do Charles. Temos uma cena muito importante com o Rick, quando ele tá gravando, que mostra como era complicado gravar sem errar nada para não gastar o rolo do filme. E quando ele erra, acaba voltando a câmera para refazer a cena. E ele fica incrivelmente envergonhado e ficando puto com ele mesmo, dizendo coisas que ia parar de beber e que ele tinha passado muita vergonha. You're sitting there like a fucking baboon. E essa cena rendeu uma ótima atuação do Leonardo DiCaprio. A partir daí, temos uma primeira interação dos Manson com o Cliff, na qual ele dá carona pra uma pupila chamada Pussycat, que ao descobrir que ela quer ir no Spahn Ranch, ele fica desconfiado, porque ele já gravou uma série lá e conhece o dono. Então ele resolve entrar lá também pra checar se tá tudo certo. E lá tem um clima bem tenso, com todo mundo encarando ele. Até que o Tex, que é um dos pupilos que participam do massacre, vai falar com ele. E por incrível que pareça, ele gosta do Cliff. E ele até fala que o Charles, que não tá lá no momento, ele iria gostar do Cliff. A cena toda, do início ao fim, tem vários tons de amarelo. O amarelo ele pode significar muitas coisas, mas
Nesse caso, o amarelo significa perigo, que funciona mais como forma de um aviso de perigo, e não necessariamente que tá com um perigo iminente lá, mas sim que é um aviso que está em toda a volta do personagem, porque lá é um lugar perigoso, mas por enquanto é só um aviso de perigo. Depois de falar com o dono do lugar, ele tava indo embora e descobre que o pneu dele foi furado. Então ele vai e espanca o cara que furou. E até um pouco antes disso, ele tava sendo muito vaiado por todo mundo da família Manson. E nessa cena em que ele espanca o cara, tem a primeira cena de exaltação do herói, que é ele humilhando um dos pupilos. Ele espanca de verdade um deles. Aqui, uma forma fácil de explicar seria a imagem dos Estados Unidos humilhando a família Manson, depois de tudo que eles fizeram. Ladies. Usando uma técnica de câmera chamada contra-plunge, que consiste em você colocar a câmera perto do chão ou simplesmente para baixo e apontar ela para cima em direção ao personagem, que tem o único objetivo de engrandecer o Cliff naquele momento. E depois que ele espanca, ele vai embora até antes do Tex chegar. Após esse dia cheio, o Rick consegue gravar uma cena muito bem, sendo muito elogiado, e decide ir pra Itália ser o protagonista de filmes, pelo fato de que em Hollywood ele só consegue pegar os papéis de vilão, e Cliff vai com ele voltar a ser dublê novamente. E lá ele gravou 4 filmes de faroeste e após 6 meses ele volta para Los Angeles, agora com uma esposa que ele conheceu na Itália. Porém esse seria o último dia que Cliff trabalharia para ele, por conta de falta de dinheiro mesmo. E acontece que nesse dia, numa sexta-feira, dia 8 de agosto de 1969, é o mesmo dia em que aconteceu o massacre. A partir daí, a história começa a mostrar as horas que as coisas vão acontecendo, como uma espécie de contagem regressiva para aquele momento, até que chega a noite. Só que nesse filme, quando todos estavam com medo de que o diretor fosse fazer o massacre, por conta do histórico dele com filmes com bastante sangue, ele usa uma sensibilidade e maturidade com o cinema para, de certa forma, mudar o futuro. Acontece que quando os Ipongos, eles estão indo pra casa dela, o Rick, muito bêbado, que não gosta nem um pouco de hippies, expulsa eles de lá, alegando que era uma rua particular. E eles saem de perto e decidem mudar os planos e matar todo mundo, dessa vez na casa do Rick. Só que quando eles invadem a casa, o Cliff, muito chapado, tinha acabado de chegar. E dá início a minha cena favorita do filme. You are real, right? I'm as real as a donut, motherfucker. Que é o ponto alto da exaltação do herói no filme. E ele começa a lutar com os 3 que entraram na casa, matando 2 deles de uma forma muito exagerada. E é exatamente isso que o diretor queria nos passar nessa cena, com todo o exagero. Que depois de tudo que fizeram, nós que estamos assistindo gostamos da humilhação que eles estão sofrendo. E pode parecer um pouco errado, mas é exatamente essa a intenção do diretor, fazer a gente gostar. Que depois de tudo que eles fizeram com as pessoas, a gente gosta do que eles estão sofrendo agora. Até que no fim, o Cliff mata 2 deles e o Rick mata uma que sobrou com o lança-chamas. E é interessante dizer que ele mata ela com o lança-chamas na piscina. Ela tinha caído na piscina e ele atira fogo nela. Como encerramento, a Sharon chama o Rick para passar uma noite junto com os amigos. E o filme termina com o Rick aceitando o convite, com quem sabe finalmente a oportunidade que ele queria para conhecer o Polanski. Pode ser que eu viajei demais, mas pra mim, aquela fala dele que dizia que ele tava talvez a uma festa de piscina, de conhecer o Polanski, de estrelar um filme do Polanski, bateu muito certinho com essa, que foi basicamente uma festa que eles fizeram matando os hippies. E ele mata o único hippie que ele vê, ele mata bem na piscina. E pra mim, isso foi muito proposital. Porém, pode ser que eu tô errado, mas foi minha forma de interpretar. Por incrível que pareça, é um filme considerado de comédia e drama. E eu concordo com isso. E é um dos meus filmes favoritos pela originalidade dele. Um filme considerado o mais maduro do Tarantino até hoje. E por ser recente, pelo que eu vejo, é um filme do Tarantino que é perfeito para as pessoas que nunca assistiram um filme dele conhecerem o universo. E eu confirmo que vale muito a pena.